E aí, tudo bem? Vamos embora agora para o módulo 3. O módulo 3 fala sobre a estrutura do parágrafo de argumentação. Nós vimos então no módulo 1, recapitulando, técnica do coelho, técnica da matriosca. Capítulo 2, módulo 2, nós vimos a estrutura do parágrafo de introdução. Agora vamos partir para a estrutura do parágrafo de argumentação. Lembrando, estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Um parágrafo de introdução, 2, 3, 4 parágrafos de argumentação no desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Cada parágrafo, em média, 4, 5, 6 linhas, beleza? Vamos embora então, estrutura da argumentação. O que é argumentação? É a fundamentação para a sua tese. São aqueles fatos, são aquelas citações, aqueles conhecimentos que você vai trazer de forma objetiva e de forma impessoal para embasar a sua tese, a sua opinião. O que é ser de forma objetiva? É aquilo que não está necessariamente vinculado à nossa experiência pessoal, subjetiva. Por mais que a gente tenha vivido, tem que ser algo que a maioria das pessoas também vivam, tenham um amplo conhecimento, beleza? E o que é impessoal? Tanto nesse sentido quanto no sentido de uso dos tempos verbais. Verbos em terceira pessoa. Por quê? Verbos em primeira pessoa caracterizam uma frase pessoal. Estou falando de mim, seja a primeira pessoa do plural ou do singular, eu e nós, beleza? Então, quando eu falo uma linguagem impessoal, eu falo de uma linguagem com os usos verbais na terceira pessoa do singular. Isso ocorre, sabe-se que na sociedade o Brasil vive, a população almeja, ou seja, o ser humano ou algum lugar, alguma situação de forma objetiva, não vinculada à primeira pessoa, ok? Estrutura da argumentação. Os parágrafos intermediários do texto dissertativo entre a introdução e a conclusão são as argumentações. Estas aparecem de forma segmentada por tópico em cada parágrafo. Lembrando, cada parágrafo é pontuação. Cada parágrafo vem o desenvolvimento de um argumento apenas. Com o tema já definido e o parágrafo de introdução já idealizado, agora explanamos cada argumento de forma objetiva, clara e conclusiva em parágrafos distintos. O que é ser claro? É não, vamos dizer assim, não usar aquela gíria, não encher linguiça, não falar além do necessário, não querer detalhar tanto. Eu preciso explicar o máximo possível para o leitor poder me entender, para a banca poder ter certeza daquilo que eu estou falando. Não precisa. Você tem que ser objetivo, explanar a informação, um exemplo, a explicação e um fechamento e acabou. A partir de um parágrafo de introdução exemplificado abaixo, criaremos os parágrafos de argumentação. Bom, vamos supor um tema dado com a ideia de trabalho infantil. Vem o tópico frasal, que é a tese. A publicidade não deveria se apropriar de crianças para suas propagandas. Repara, aqui pode ser utilizada a técnica do coelho. Como assim? Vamos supor que você vai fazer uma entrevista de emprego, vai participar de um processo seletivo ou até mesmo de um concurso público em que coloca-se para você apenas uma frase, apenas um tema, sem os textos motivadores, sem aqueles textos que te dão um embasamento sobre o conteúdo. E aí coloca uma frase para você. Trabalho infantil. O que você vai falar sobre trabalho infantil? Pode-se falar sobre diversos pontos. E a técnica do coelho serve justamente para isso, lembra? Para você delinear, para você criar, pensar, associar vários subtemas, vários subtópicos sobre aquele tema maior. Vamos supor que eu fiz aquilo e dentro daquelas várias ideias eu peguei a ideia, publicidade não, a questão da publicidade, né? Trabalho infantil, né? Crianças trabalhando para comerciais, em novelas, enfim. E aí esse é o tópico frasal, a tese, a opinião. A publicidade não deveria se apropriar de crianças para suas propagandas.
Para definir essa tese, faço novamente brainstorm e verifico pontos positivos, pontos negativos, argumentos a favor e argumentos contrários. Um empresário não pode contratar uma criança de 8 anos para trabalhar em uma indústria. Bom, esse é um ponto, é uma afirmativa. Uma afirmativa com base aí, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que não se pode ter determinados tipos de trabalho para menores de idade. Argumento 2. A criança não possui total discernimento das consequências sociais e psicológicas em sua vida ao ter sua imagem divulgada à massa. Por mais que seja um trabalho leve, né, um empresário de uma indústria não pode contratar. Mas a publicidade ou a novela é um trabalho leve, porém a criança ou adolescente não tem ainda noção das consequências sociais e psicológicas que pode desencadear. Essa é uma ideia, né, do argumento 2. E o argumento 3. Mesmo sob boas condições de trabalho, o privilégio que o setor de publicidade possui visa questões financeiras, em detrimento do bem-estar do adolescente ou da criança. Resumindo, né, de uma forma bem grossa, não está nem aí se vai fazer bem ou não a criança. O que importa é que tenha lá a novela feita, a publicidade feita, o filme feito e obtenha-se assim o lucro. Depois manda para o psicólogo e o psicólogo resolve. E aí vem o fechamento. O mercado usa indevidamente vulneráveis, já trazendo uma linguagem aí legal, né, do direito, como ferramenta para lucro. Então, nitidamente, esses argumentos estão contra a utilização de crianças e adolescentes no meio publicitário, beleza? Repara que na técnica do coelho, brainstorm 1 para o tema, brainstorm 2 para os argumentos. Funciona tranquilamente. Coerência no tema e os assuntos, tudo dentro da mesma linha de raciocínio. O fechamento, mercado usa indevidamente. É uma conclusão. Trabalho infantil, tema. Tese, a publicidade não deveria se apropriar. Por que não deveria? Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Com base no argumento 1, no argumento 2, no argumento 3, eu concluo, eu chego à conclusão devidamente embasado, devidamente citando áreas aí, né, uma questão lógica do direito, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da questão psicológica da criança, que é algo bem óbvio também, e as questões de financeiras, né, em cima do ser humano. Então, são argumentos objetivos, são argumentos lógicos, são argumentos palpáveis, no sentido de que várias pessoas podem concordar porque veem essa situação ocorrendo, sendo discutida, sendo debatida em jornais, revistas, em conversas, na internet, e é algo que não necessariamente eu vivi, mas algo que pode ser verificado. A pessoa pode lembrar realmente, lembra de uma novela, lembra de um filme, lembra de um comercial de propaganda, lembra de alguns casos de adolescentes, né, crianças e adolescentes que se revoltaram quando ficaram adultas, não conseguiram dar conta da fama, enfim, consegue-se trazer à memória do leitor diversas situações que leva o leitor a concordar, a refletir e realmente verdade, isso aí tem sentido. A ser adepto da sua ideia, ser convencido pela sua ideia, pensar na sua ideia como uma ideia racional, que tem lógica, que tem fundamento. A partir desse esboço, podemos então expandir cada argumento. Repara que isso aqui é tanto um resumo, a espinha dorsal, do parágrafo de introdução, quanto da redação. Mais precisamente da redação, já que tem uma conclusão aqui bem óbvia. É claro que essa conclusão pode ser colocada na introdução já, de cara, pode, não tem problema nenhum, porque a introdução é a vitrine do texto. Se você coloca já essa conclusão no texto, na introdução, a pessoa, o leitor, quando se deparar com o seu texto, ele vai perceber, então o texto vai falar sobre isso e vai chegar a determinada conclusão. Ele já vai começar o texto sabendo a conclusão. Isso não tem problema. É só uma forma, né, um método de você explanar o seu texto. Só que ele vai querer ver no desenvolvimento do texto a explanação desse argumento para ver se você realmente tem argumentos lógicos e embasados para chegar à conclusão que você demonstrou na introdução.
Então, ao mesmo tempo que é o resumo da introdução, é o resumo, né, o rascunho, digamos assim, é uma amostra do texto inteiro, da redação no todo. Então, agora, já que a gente está focando nesse módulo dos parágrafos de desenvolvimento, eu vou pegar cada argumento desse. Repara, um argumento aqui tem em média uma linha e meia. Vou pegar cada argumento desse, pincelar na introdução, no parágrafo de introdução, e explanar, né, expandir cada argumento desse em 4, 5, 6 linhas para construir os parágrafos de argumentação. Então, argumento 1, que é o segundo parágrafo. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal proíbem, por exemplo, a contratação de uma criança de 8 anos para trabalhar em uma indústria automotiva, justamente devido à fragilidade física e consequência psicológica resultante da privação do ambiente saudável ao seu desenvolvimento. Pela equidade de direitos, todos os setores comerciais deveriam ser proibidos igualmente de contratar crianças, pois ninguém pode afirmar o que é proteger realmente uma criança, pois as características psicológicas são individuais, próprias de cada indivíduo, influenciadas por sua história, estrutura familiar e a própria genética. Ficou grande? Ficou. Depois a gente enxuga, depois a gente deixa mais objetivo, tira palavras, tira frases. O importante aqui é verificar o seguinte, tem algo bem importante, o tópico frasal. Repara o tópico frasal. O tópico frasal foi retirado lá da ideia do argumento 1. O empresário não pode contratar. Essa aqui foi a ideia. Lembra, essa pincelada de argumento, ela não necessariamente é o argumento inteiro, é uma ideia. Você pode trazer essa frase na introdução e nem precisa necessariamente falar essa mesma frase no desenvolvimento, na argumentação. O que importa é a ideia. Repara que aqui no desenvolvimento 1, a ideia é o empresário não poder contratar uma criança para trabalhar na indústria. Logo, por dedução, na verdade por indução, se eu não consigo, eu não posso trabalhar na indústria, então não poderia trabalhar em nenhum outro setor. Por quê? Porque todos os profissionais, todas as empresas deveriam ter o mesmo direito. Se eu não posso contratar alguém para trabalhar para mim, por que outra empresa pode? Ah, mas o seu trabalho é braçal e é pesado. Então prejudica o desenvolvimento da criança. Esse aí é o argumento. Vencemos, lembra a técnica do coelho? Argumento a favor e argumento contra. Eu estou trabalhando no argumento contrário. Só que como eu já trabalhei anteriormente na técnica do coelho, já elaborei alguns argumentos a favor, qual argumento a favor? Trabalho na publicidade é um trabalho leve. Fisicamente não causa problema, não causa dano para a criança e do adolescente. Porém, esse argumento não é válido para as questões internas da criança e do adolescente. Ou seja, eu coloco um argumento já contra-argumentando ele. Eu já trabalho aquele contra-argumento que a pessoa, o leitor, vai trazer naturalmente. Poxa, ele está dizendo que uma indústria... Mas claro que na indústria... quem vai botar uma criança de 8 anos para trabalhar em uma indústria automotiva, numa indústria de minério, numa mina de carvão? Isso não tem lógica. Poxa, mas calma aí, tem lógica colocar para trabalhar numa televisão, numa série em que milhares de pessoas vão assistir e ela vai virar alvo de comentários, enfim, de assuntos onde ela estiver? Será que, às vezes, qual que é pior dependendo da situação? O dano físico ou o dano psicológico? E aí, qual que é pior de ser revertido? Então, é um argumento que eu utilizo já puxando o tapete daquele contra-argumento que a pessoa possa pensar em ter. É uma técnica muito boa essa. Por quê? Olha que legal quando coloca aqui. Então, vamos lá desde o início. Tópico frasal é a afirmação. Estatuto da Criança e a Constituição protegem. É afirmativa. Eu já trouxe uma afirmativa que tem como fundamento a legislação, o ECA e a CF. E aí, com essa afirmação, eu trago alguma explanação, algum detalhamento dessa situação. Não pode trabalhar numa indústria automotiva. Justamente aí vem a explicação, né, detalhamento, justamente devido à fragilidade física e consequência psicológica e tal. E aí agora eu já venho reafirmando ou enfatizando essa ideia.
Logo, concluindo, né, levando para o fechamento já do parágrafo de forma indutiva. Pela equidade de direito, se o ECA, a legislação, não permite, e existe uma equidade de direito, pelo menos de forma justa deveria existir, então, pela equidade de direito, eu já vou caminhando para a conclusão. Então, tese, a afirmação, mesmo do parágrafo de argumentação, ele tem sua tese. É a tese da argumentação. Uma explicação e já uma indução caminhando para uma analogia, né, para uma generalização com outras profissões. Pela igualdade de direito, equidade de direito, todos os setores comerciais deveriam ser proibidos de contratar. Pois, aí vem aí uma justificativa para essa lógica, né, para essa indução, pois ninguém pode afirmar o que é proteger realmente uma criança, algo que faz refletir, que faz a gente pensar, pois as características psicológicas são individuais, próprias. Pronto, já finalizei, eu já arrematei a tese, o tópico frasal do argumento. Eu não apenas argumentei com uma frase solta, eu embasei esse argumento com uma justificativa legal, fiz uma indução para outras áreas e ainda justifiquei, fechei, reafirmando o que de fato seria proteger, né? Ou que na verdade o que não estaria se fazendo, que é a proteção em todo de sua forma mais ampla, mais completa. Então esse é o argumento 1. Vem no argumento 2. O argumento 2 é o seguinte: a criança não possui total discernimento das consequências sociais e psicológicas em sua vida ao ter a imagem divulgada à massa. Essa é a ideia. Esse argumento é justificável por outra circunstância muito óbvia. Uma criança não possui total clareza das consequências psicológicas de sua imagem circulando nos meios de comunicação de massa. Esse aqui é o tópico frasal da argumentação. É afirmativa. É a mesma ideia que eu separei aqui. A criança não possui discernimento em relação à sua imagem. Então, a criança não possui total clareza das consequências psicológicas da sua imagem. Vem aí um detalhamento maior. Tópico frasal, desenvolvimento e fechamento. É a mesma estrutura, é a estrutura de parágrafo padrão. Sua privacidade fica comprometida e não mais pode circular anonimamente na sociedade, podendo inclusive sofrer bullying devido a situações diversas, desde o produto associado à sua imagem a até mesmo alguma característica física aparente para grande número de pessoas. Pronto, justifico o porquê que é perigoso fazer a imagem de uma criança ou de adolescente circular sem ela ter total clareza ou saber como lidar com isso. Porque ela pode sofrer justamente bullying devido a um produto que esteja sendo circulado com a sua imagem ou até uma característica física que fica evidenciada, né, na imagem, na mídia, e as pessoas possam focar nessa característica fazendo bullying com ela. E aí vem o arremate, vem o fechamento, reafirmando, inclusive, o argumento 1. Não é por ser um meio de trabalho, entre aspas, de leve, porque é leve fisicamente, mas não garante que é leve psicologicamente, que a criança está isenta de prejuízos. Logo, eu finalizo com uma reafirmação com outras palavras da ideia do tópico frasal. Então, reparou? Tópico frasal, afirmação. Desenvolvimento é a explicação, explanação, exemplificação. Fechamento é o arremate, é uma conclusão, é uma verificação, uma ratificação do que foi dito. Não é por ser um meio de trabalho leve que a criança está isenta de prejuízos. Ou seja, seria, né, até uma explicação meio que causa, né? Não é por ser assim que eu posso então fazer o que eu quiser. Não é por ser um trabalho leve que eu tenho esse direito, já que tem todas as consequências ditas acima. Argumento 3. Mesmo sob boas condições de trabalho, o privilégio que o setor de publicidade possui visa questões financeiras. E essa é a ideia, o lucro em detrimento do ser humano. Embora se diga que a publicidade possui boas condições de trabalho, pode-se questionar o porquê outros setores que também podem oferecer boas condições de trabalho não possuiriam o direito de contratação. Essa aqui é uma indagação, né, indireta, pelo seguinte. Desenvolvimento 3 ideias. Mesmo sob boas condições de trabalho, o privilégio que o setor de publicidade possui visa questões financeiras. Mas, Fábio, claro, né, fazer uma novela é muito diferente de você trabalhar numa indústria de qualquer produto, não importa. E aí eu pergunto,
Bem, eu só não posso então contratar para uma indústria, mas se eu contratar para trabalhar no comércio, por exemplo, no caixa de um comércio, ou se eu contratar para trabalhar sendo uma secretária de um escritório de advocacia, de contabilidade, e aí, fica em qual termo? Boas condições de trabalho ou não? O que seriam essas boas condições de trabalho? Quem garante que um trabalho burocrático vai ser leve ou não? Vai ser com pressão ou não? E se eu trabalhar para o meu pai, trabalhar para minha mãe, trabalhar para o meu tio, para minha tia, trabalhar por conta própria, às vezes um adolescente de 14 anos, 13 anos, 12, quer abrir um pequeno negócio sozinho em casa mesmo, às vezes fazer uma produção de alguma coisa em casa, não vai poder, os pais vão ser taxados aí de exploradores infantis. Bom, são discussões, são pontos de vista, cada caso é um caso, existe aí toda uma questão histórica, uma questão aí de usos, abusos, do que é pesado, do que não é pesado, enfim, é polêmico, por isso pode ser tema, né? Geralmente, muitas vezes tema de discussão, de debate. E aí vem a afirmação. Embora se diga que a publicidade possui boas condições, pode-se questionar porque outros setores, como por exemplo o setor burocrático ou o comércio, não possa também oferecer essas boas condições. Boas condições que uma empresa de televisão, né, que oferece. E mesmo assim, quem garante que empresas de televisão oferecem de fato boas condições? Aí parece que é mais uma questão financeira, né? Mais uma questão de interesses do que de fato é uma questão verdadeira de boas condições. O meio publicitário possui status e retorno financeiro para a família e para as empresas que ofertam seus produtos. Aí que eu já estou colocando, né, explicando que possa haver aí, né, uma diferenciação devido ao status e à questão financeira, questão de interesses. Logo, aí vem o fechamento, uma conclusão da argumentação. Olha que interessante. Conclusão no parágrafo de argumentação. Logo, torna-se viável permitir o trabalho infantil para divulgação de produtos. Afinal, o retorno financeiro cobre as preocupações sociais com menores consequências negativas. Então, é um parágrafo meio que irônico, se você reparar. Bem, embora se diga que publicidade possua boas condições de trabalho, na verdade é porque o meio publicitário possui um status e retorno financeiro para as famílias. Então, o pai, vai meu filho, pode fazer mesmo, não, fica famoso mesmo. Então, é fácil dizer, ou seja, torna-se viável. É fácil, então, permitir assim que uma criança de 5, 6, 8, 10 anos trabalhe aí numa novela, trabalhe aí num comercial. Afinal, o retorno financeiro cobre as preocupações e os danos futuros, né? Depois a gente manda para o psicólogo, depois a gente resolve, vê como resolve isso. E a gente vê várias situações de adolescentes e de jovens que têm transtornos sérios, né, devido à fama precoce. Repare que os argumentos, embora separados por parágrafos, estão concatenados, ou seja, ligados por meio de expressões que os unem e dão sequência às ideias. São os chamados elementos coesivos, como embora, está aqui, uma conjunção concessiva, e esse argumento aí retoma o argumento anterior, né, do primeiro argumento. Esse argumento, o anterior, do parágrafo 2, se justifica por outra circunstância muito óbvia. Uma criança não possui total clareza. E qual é o argumento 1? O argumento 1 é que, pela equidade de direitos, ninguém pode afirmar o que é proteger realmente uma criança. Concluí o parágrafo com esse questionamento indireto, lembra? E aí a sequência desse argumento já me levou a construir outro argumento. E eu fiz uma ligação de um argumento com outro argumento por meio dessa expressão. Esse argumento, ou seja, o que veio anteriormente, é justificável por outra circunstância muito óbvia. Já que argumento de que uma criança não se pode dizer o que realmente é proteger ou não um jovem, uma criança. E isso é justificável também por uma criança não possuir total clareza das consequências, ela mesma não saber identificar isso. E aí vem, embora se diga uma concessão desses dois argumentos contrários, eu posso trazer, de cara, um argumento a favor, embora se diga que a publicidade possui boas condições de trabalho, mas aí depois eu já venho
de forma irônica, né, questionando essas boas condições de trabalho, já trazendo um real interesse para se dizer que é boas condições de trabalho. E aí eu já finalizo esse desenvolvimento, né, com essas 3 argumentações. Esse procedimento tem o propósito de manter a coerência. Qual é o procedimento? De fazer ligação por meio de expressões e conjunções. Repara, não necessariamente preciso colocar conjunções. Tem muita gente que fica presa a conjunções. Tem que colocar portanto, tem que colocar além disso, tem que colocar tendo em vista. Não, não precisa você, já falei, não precisa memorizar palavras clichês, não precisa memorizar estruturas prontas. Você tendo ideia, naturalmente o seu conhecimento do idioma, da língua vai te trazer, vai jogar para você palavras que te levam para essa ideia. Esse, como embora e como esse argumento. Esse procedimento tem o propósito de manter a coerência e a unidade do texto, trazendo a impressão de que está se falando sobre um assunto apenas e não sobre vários tópicos soltos, levando o leitor a se perder na leitura, prejudicando o entendimento do ponto de vista defendido. Quando eu faço essa ligação bem feita com os elos coesivos, eu mantenho o raciocínio, mantenho a coerência. Então o texto ele fica unido, todo ele dentro de um mesmo assunto. Parece que eu estou falando de um mesmo tópico apenas, quando na verdade são vários tópicos ligados um ao outro. A questão é que a ideia é a mesma. A conclusão vai fazer o quê? Lá no parágrafo de conclusão vai haver a retomada dessa introdução, relembrando alguns pontos dessa argumentação e trazendo talvez uma intervenção, se for o caso do seu concurso. Beleza? Então essa é a estrutura do parágrafo de argumentação. Faça lá o quiz, resolva também as atividades, pratique bastante, pegue redações já prontas, tem aí também na plataforma um arquivo com várias redações nota 10, você pode pegar as redações, analisar as redações, estudar as redações, a escrita de cada candidato, e estudar a estrutura, ver as citações que foram utilizadas, os exemplos que foram utilizados. Essas redações nota 10 elas são bem elaboradas, são bem complexas. Elas têm até uma certa mistura, uma reordenação de pontos dentro do parágrafo. Lembra do Lego, do telhado? Você percebe que primeiro, como se tivesse às vezes uma casa de cabeça para baixo. A base está em cima e o telhado está embaixo, ou seja, o tópico frasal veio depois dos argumentos. Começa-se às vezes com o fechamento, depois vem a explicação, a argumentação. Ou seja, são formas diferentes de apresentar o texto. Mas para fazer isso você precisa dominar a forma básica, a forma padrão. Beleza? Então, qualquer dúvida, manda lá na plataforma, qualquer dúvida, manda lá no grupo, que estou aí para ajudar. Um grande abraço.